Amados irmãos e irmãs, nós temos, pela graça de Deus, pregado nesses últimos domingos uma série de mensagens que tem como o tema geral os meios de graça. Deus nos concedeu alguns meios de graça para nós nos conduzirmos à sua presença e sermos também edificados espiritualmente. Ao nosso catecismo maior de Westminster, na pergunta 88, traz a resposta, né? A pergunta é: quais são os meios de graça? E diz lá que quais são os meios de graças, os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção. Essa é a pergunta, e a resposta é: os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos são as suas ordenâncias, especialmente a palavra, os sacramentos e a oração, os quais todos se tornam eficazes aos eleitos para a salvação, né? Nós sabemos que Cristo já nos salvou, mas a palavra de Deus nos diz que nós temos que desenvolver a nossa salvação, né? E esses meios de graça são para nos ajudar, né, nesse desenvolvimento da salvação, na nossa vida cristã, e para Deus nos edificar espiritualmente. E nós abordamos nas mensagens anteriores, né, sobre a palavra de Deus como meio de graça. Nós tivemos, eu acredito, com uns 4 domingos, né, falando sobre esse assunto, que nós não temos mais como trazer o resumo hoje, mas você pode acessar a página do nosso Face, né, ou se cadastrar lá no Facebook da nossa página e poder estar ouvindo essas mensagens. Hoje nós estaremos falando da oração como meio de graça. Tanto a palavra, a Bíblia Sagrada, como a oração, irmãos, hoje são entendidos de forma muito diferente por alguns irmãos cristãos, por algumas igrejas. Nós temos procurado, né, da melhor maneira possível, pregar e ensinar aquilo que a palavra de Deus nos diz, e nada mais do que isso. Então, a oração também, que nós vamos agora aprender na Bíblia, nós temos visto muita coisa estranha, irmão, por aí, tá bom? Nós não estamos aqui para falar disso, né? Mas às vezes não tem como a gente não tocar em algum assunto que nos espanta, ok? Mas o que nós estaremos aqui é entendendo que esse meio de graça que Deus deixou, não é algo maravilhoso para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso relacionamento com Deus. Amém, queridos? Agora, no catecismo maior de Westminster, na resposta à pergunta 178, aprendemos o seguinte sobre a oração. E lembre-se que isso é muito importante, não é? Diz lá que a oração é um oferecimento de nossos desejos a Deus, em nome de Cristo, e nós vamos ter base bíblica para isso, com auxílio do seu Espírito, não é? E com a confissão de nossos pecados, com um grato conhecimento das suas misericórdias, não é? Então, base bíblica, mas também que nós somos apoiados aí pelo catecismo, né, que nós usamos na nossa igreja. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 textos. Nós vamos começar a pregar nesses textos hoje, mas são textos que nós vamos na sequência, tá? Pregar esses domingos. Então abra Mateus 6, de 5 a 13, e Lucas 11, de 1 a 4. Lucas está repetindo parte do texto de Mateus, tá bom? Mas nós vamos ler para ver essas comparações. Primeiro Mateus, nós vamos abrir Mateus 6, de 5 a 13. Eu vou ler e os irmãos acompanhem suas Bíblias. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens.
Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presume que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois tu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos lá para Lucas 11, de 1 a 4. Que diz o seguinte, Lucas 11, de 1 a 4. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai nosso, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dás de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo aquele que nos deve, e não nos deixe cair em tentação. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém, queridos? Irmãos, nós vamos voltar para Mateus. Eu li esses textos para que você possa conhecê-los de logo, e quem sabe você está estudando eles em casa, né, no decorrer dessas mensagens. Eu quero hoje estar dando uma introdução sobre esse assunto que nós vamos falar, que a oração como meio de graça, né? E diante de algumas afirmações, irmãos, depois nós vamos para o texto, pode ficar tranquilo que a gente chega no texto ainda hoje, né? Mas diante de algumas afirmações, principalmente do nosso catecismo, nós podemos afirmar que a oração é um dos instrumentos ou um dos meios de graça em que cada cristão, eu e você, busca um relacionamento vital com o Pai Celestial. Agora, de que forma? Oferecendo os nossos desejos, não é? Falando com Ele, né? Em nome de Jesus Cristo, com a ajuda do Espírito Santo. Nós vamos para frente aprender, né, sobre a obra do Espírito Santo na oração, e confessando também os nossos pecados, e com gratidão a Deus por suas misericórdias. Então, no processo da oração como meio de graça, esse instrumento, nós temos que nos envolver na presença de Deus orando, não é? Buscando, não é, a Deus em oração no nome de Cristo, com a orientação do Espírito Santo, mas lembrando de confessar os nossos pecados, de ser grato a Deus por suas misericórdias, e oferecendo a Deus também os nossos desejos, não é? A oração, meus irmãos, é um elemento essencial na nossa vida devocional. Se você pegou o boletim do mês passado, atrasado mês passado, desse mês, nós estamos falando, né, de alguns aspectos que são importantes para a nossa vida devocional. E a oração, não tem como você desvincular a oração da sua vida devocional. Mas você pode me perguntar, o que é a vida devocional? É o seu tempo com Deus diário. É o momento da leitura da Bíblia e da oração, que muito crente já deixou de cuidar, né, de fazer, quer cuidar da sua vida espiritual. E se você ficar sem tomar café de manhã, sem almoçar e sem jantar à noite, no outro dia você vai para o hospital, né? Porque as suas forças se acabam. Eu estou falando do físico, mas a força espiritual nós encontramos na leitura da palavra, numa vida de oração, não é? E até do jejum, né? Quando nós temos um objetivo para fazer. Então, a oração, ela faz parte da nossa vida, né, devocional, e ela é um dos elementos essenciais, porque é o feedback que nós damos a Deus. Nós lemos a palavra e oramos na palavra a Deus,
né? Então orar é falar com Deus, orar é abrir o nosso coração na presença do próprio Deus por meio da fé, através do sacrifício de Cristo, o nosso mediador. E eu quero dizer para você que essa fé tem que estar presente, a fé salvadora, amém? Que você crê que você é um salvo e que por mediação de Jesus Cristo, nosso mediador, que já venceu por nós, ele nos apresenta a Deus, porque antes nós estávamos separados de Deus. Isaías 59:2 diz que os nossos pecados, nossas transgressões fizeram separação entre nós e Deus. Então é Cristo que vem e nos religa a Deus, é Cristo que vem agora ser o nosso mediador, amém? Então nós precisamos nos aproximar através do nosso mediador, Jesus Cristo. Agora, meus irmãos, quando nós oramos, preste atenção, não tire o foco, preste atenção, quando nós oramos, nós temos que demonstrar que nós não temos recurso por nós mesmos para resolver os nossos problemas. Lembre disso, nem eu nem você, nós não temos recursos para resolver os nossos problemas, tá? Por nós mesmos, nós somos extremamente limitados. E aí nós temos também que entender que é Deus que pode todas as coisas no céu e na terra. Ele é o Todo-Poderoso. Muitas pessoas gostam de chamar o nome El Shaddai, né? Que é Deus Todo-Poderoso. Mas muitas vezes tem muita gente também que se sente o Todo-Poderoso. Você já viu isso? Gente que quer resolver tudo, que quer fazer tudo, que acha que pode, né? Mas quem pode todas as coisas é Deus, o Senhor, o Criador de todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para nós e nos responderá conforme a sua vontade soberana. Nós vamos ver isso no decorrer dessas mensagens. É por esta causa, meus irmãos, que a oração é um dos maiores desafios e também uma das maiores bênçãos na vida de cada servo de Cristo. É um desafio, porque sempre a gente tem que estar dizendo: Senhor, me ensina a orar. Porque eu não sei orar como convém. É um desafio. Nós não sabemos orar. A palavra ensina, nós vamos aprender, Jesus ensinou, mas nós sempre vamos estar: Senhor, eu não sei orar. Espírito Santo, me auxilia porque eu não sei orar. É um desafio, meus irmãos. Mas é uma também das maiores bênçãos na vida de cada crente. O crente não vive sem orar. Agora, meus irmãos, na Bíblia, quem nos manda a orar e quem nos encoraja a orar é o próprio Deus. Olha, o Senhor Deus disse assim: buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Isso está dentro de um contexto de oração lá em 1 Crônicas, no capítulo 16, o versículo 11. Então é mandamento de Deus buscar o Senhor, buscar o poder do Senhor, buscar perpetuamente a sua presença. Isso não é pastor que está mandando você fazer, é Deus. E aí você, mais para frente um pouco, lá em 2 Crônica, no capítulo 7, 19, o Senhor mesmo diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, o que mais? E me buscar, e que mais? E orar, e se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então a palavra orar está aí, mandamento. Nós precisamos orar, e Deus nos encoraja a orar, Deus nos encoraja a viver na dependência dEle. Agora, meus irmãos, podemos orar, porque Deus nos ouve. Se Deus não ouvisse você, se Deus não me ouvisse, eu não ia orar, nem você ia orar. Então nós oramos porque é o próprio Deus que nos certifica que Ele ouve as nossas orações. Lá no Salmo 65, versículo 2, o salmista declara: ó tu que escuta a oração, a ti virão todos os homens. Interessante essa palavra todos, né? Porque não está aí todos os salvos, todos os filhos de Deus, todos os homens. De alguma forma, eles clamam por Deus. E ninguém clama a Deus sem orar. Mesmo que essa oração, né, a gente possa julgar e dizer: essa oração não é correta. Mas o camarada, uma hora na vida dele, ele vai gritar por Deus. Ele vai clamar por Deus. Mas por que os homens vão? Porque Deus escuta a oração. Irmãos, a palavra de Deus nos ensina e nos motiva a orar. A oração, então, ela foi constituída e ensinada
pelo próprio Deus, mas não foi por causa de Deus, foi por causa do homem, foi por nossa causa, para o nosso crescimento, para o nosso relacionamento com Ele, para o nosso bem, não por alguma necessidade ou carência de Deus. E isso é importante você entender. Deus não tem uma carência lá que os seus filhos têm que falar com Ele de vez em quando, senão Ele vai ficar tristinho. Não, isso é por uma necessidade nossa, para o nosso próprio bem, que Ele constituiu a oração. Os mandamentos de Deus visam satisfazê-lo, a glória para Ele, em tudo que Ele cria, não é? Mas também ensinar aos homens o caminho de volta para Deus, para nos ensinar o caminho da felicidade, mas com o fim de Deus ser glorificado com tudo isso, amém? Tudo é para a glória, tudo redunda para a glória de Deus. Hoje nós lembrávamos aqui na lição, né? Que o fim principal do homem é glorificar Deus e gozá-lo para sempre, e nisso está incluída a nossa vida de oração. O nosso Deus é glorificado quando nós lhe obedecemos e oramos, porque se orar é mandamento, então quando eu oro, só na minha atitude de orar eu já estou glorificando a Deus, porque eu já estou obedecendo a Deus. Isso é fato, isso é verdade. Pois orar é uma de suas ordenâncias e é um meio de graça que nos abençoa espiritualmente. Mas eu quero certificar você de algumas coisas antes de nós ir para o texto. Quando nós oramos, devemos ter plena consciência diante do Todo-Poderoso de algumas coisas. Primeiro, quem é Deus? Quem é Deus para você? Talvez essa pergunta que muitas pessoas estão fazendo hoje não tem resposta porque não lê a Bíblia. Porque a Bíblia vai nos dizer que Deus é o Criador, Deus é o eterno, Deus é o absoluto, Deus é imutável, Deus é infalível em seus decretos, em seus planos, em suas vontades, ou na sua vontade, nos seus atos, na sua palavra, ou nas suas palavras. Então esse é o Deus que nós servimos, é o Deus que nós cremos, é o Deus que exerce poder sobre todas as coisas. Mas diante disso você precisa, além de conhecer Deus, você precisa conhecer quem você é, quem eu sou diante de Deus. E essa talvez seja uma das perguntas que nós não queremos fazer. Mas quem sou eu diante de Deus? Você e eu, nós somos pecadores, nós somos mortal, nós somos impotentes, nós somos incapazes, nós somos limitados, nós somos dependentes total de Deus e de sua graça. Mas tem muito crente por aí se achando que é alguma coisa. Eu falei para os irmãos falei para um irmão aqui uma vez que ele era pecador, ele disse que queria me matar, né? Ele veio confessar isso depois de um ano, né? E me pedir perdão. Ele fez isso aqui, ministrando numa reunião de oração. Ele disse: meus irmãos, como que foi difícil aceitar o que o pastor falou, que eu era um pecador? Como que doeu? Eu queria dizer hoje que eu sou o maior pecador dessa igreja, que eu dependo totalmente da graça de Deus. Mas meus irmãos, outra coisa que você precisa entender é o que não é orar, ou o que não é oração, ou o que a oração não é. Não é o recurso da virtude humana pelo qual a criatura manobra o Deus Criador. E tem gente que quer manobrar Deus, né? Quer pôr Deus dentro de uma caixinha aqui e dizer: ó Senhor, tem que fazer o que eu quero. Não é assim? Então presta atenção nessa frase. Essa frase não é minha, mas eu gostei muito dela. Não é o recurso, a oração não é o recurso da virtude humana pela qual a criatura manobra o Deus Criador para satisfazer os seus desejos. Então oração não é isso. Oração não é dar ordens ao Criador. Oração não é determinar o que Ele deve fazer ou reivindicar nossos direitos. Que direitos? Aonde você vê na Bíblia? Primeiramente, quando você determina e reivindica alguma coisa de Deus, é porque você não lê Bíblia. Porque nós não vamos encontrar em nenhum lugar da Bíblia nenhum homem de Deus determinando, dizendo: Senhor, tu prometeu e tu tem que fazer, porque tu prometeu, porque eu quero que seja assim, assim, assim. Tu tem que me obedecer. Você já viu alguma coisa na Bíblia? Não tem. Tem oração dentro das promessas de Deus.
mas determinando e exigindo de Deus não existe. Então é preciso ter cuidado, porque, meus irmãos, que direito que pecador tem? O que nós temos hoje é fruto da graça. Tudo que Deus nos deu é pela graça e por meio de Cristo Jesus. Então nós não temos direito nenhum, está cobrando nada de Deus, exigindo nada de Deus. Deus dá porque Ele é bom. O que é a oração, então? Ela é uma permissão da graça de Deus para que seus filhos, salvos, regenerados, se mantenham sob o seu governo e cuidado transformador. Tem muita definição sobre oração, mas eu gostei muito dessa, que também não é minha, viu? Mas é muito boa essa definição de oração. A oração é uma permissão da graça de Deus para que seus filhos, salvos, regenerados, se mantenham sob o seu governo e cuidados transformador. Falar com o Eterno é um privilégio, nunca um direito ou um poder de um pecador como nós. É privilégio, é graça. Agora, meus irmãos, nós precisamos saber também que quando nós oramos, nós devemos entender que a oração é um milagre da graça, que nos leva à presença de Deus. A oração nos leva à presença de Deus, para nós desfrutarmos de uma verdadeira comunhão com Ele, para nós provarmos do que Ele tem de melhor para nossas vidas, mas sem esquecer de lhe render toda a honra, toda a glória e todo louvor. Quando nós entendemos oração por esse lado que é a posição bíblica, nós somos abençoados e o nosso coração se torna mais feliz, mais alegre, mais constante na presença do Senhor. Porque quando nós oramos para a oração como meio de você só pedir, aí você não recebe essa graça, né, da gratidão, do louvor, da alegria, da salvação na sua vida. Não é? Porque aí a gente fica tristinho, né? E aí a gente começa a fazer biquinho para Deus, né? Já viram gente assim? Deus não está se importando comigo. Mas Deus não está se importando com você porque você está orando errado, né? Como Tiago vai dizer, nós vamos aprender depois com o Tiago também sobre essa questão da oração, do que pedir, do que não pedir, ok? Irmão, diante do exposto até aqui, então nós podemos perguntar algumas perguntas para a gente já iniciar aí essa série de mensagens, indo para os textos expositivos da Bíblia, né? Porque nós queremos aqui trabalhar com os textos expositivos da Bíblia, é isso que nós temos feito aqui. Então, diante do exposto aqui, até aqui, nós podemos perguntar: como orar? Como usar esse meio de graça tão eficaz para a nossa vida cristã? Como obter os resultados das nossas orações? E podemos ainda perguntar quais são os elementos necessários para a oração. Bom, estas e outras respostas nós pretendemos dar a vocês nessa série, nessa parte da série que começamos a desenvolver hoje, sobre os meios de graça, né? Mas para isso nós precisamos, irmãos, da palavra como instrumento que nos ensina a orar, e nós precisamos do Espírito Santo que nos oriente a compreender, a receber essa palavra e praticar. Amém? Então, voltando lá para o texto de Mateus, eu quero propor um tema para vocês. Jesus nos ensina a orar. Jesus nos ensina a orar. Não sei se dá para me terminar aqui hoje os versículos de 5 a 8. Eu gostaria de pregar tudo isso hoje, mas eu tenho apenas 10 minutos, né? Passa muito tempo, que a gente precisava fazer essa introdução sobre esse assunto da oração, os meios de graça. Mas, meus irmãos, no texto que nós lemos, o Senhor Jesus ensinou os seus discípulos a orar. Nós vemos lá no texto de Lucas que era uma preocupação dos discípulos, era um desejo do coração deles. Eles estavam com o Mestre Jesus, o Deus encarnado, e não era a oração tanta necessidade para eles, mas o desejo do coração deles era aprender a orar. E diz que um dos seus discípulos falou para Jesus: Jesus, nos ensina a orar, porque João também tem ensinado os discípulos dele, né? Isso é uma coisa muito legal, né? Um discípulo querer aprender com seu mestre, né?
E é por causa dessa pergunta, creio que já estava dentro do propósito de Deus, né? É que Jesus vai ensinar a oração. Mas em Mateus, no texto que nós lemos, nós não encontramos esse relato. É Lucas que vai nos dar esse relato. E antes da oração aqui, do Pai Nosso, a oração dominical como é chamada, não tem como a gente trabalhar do versículo 9 em diante sem falar do contexto, sem falar dos versículos de 5 a 8, porque Jesus já tinha começado esse assunto da oração. Não começa no versículo 9. Então a gente precisa entender o que Jesus está querendo ensinar antes, para depois ele ensinar o modelo dessa oração que segue. E o Senhor então ensina os seus discípulos a orar. Como deve ser essa oração? Como cada um deve exercer a prática da oração? Ele começou apresentando aqui algumas recomendações de como nós devemos orar. E em seguida ele vai oferecer esse modelo, um padrão de uma oração aos seus discípulos, que serve para todos nós hoje, que nos ajuda a orar de forma correta, que é a conhecida oração aí que eu já citei do Pai Nosso e a oração dominical. Mas nós vamos ver primeiramente essas recomendações que Jesus nos faz aí dos versículos 5 a 8. E depois nós vamos dar continuidade vendo o modelo da oração. Então, quais são essas recomendações que Jesus nos faz? Ele está nos ensinando a orar. Mas essas recomendações que ele faz têm a ver com a oração. E Jesus está preocupado porque Jesus está no meio dos judeus, do povo de Deus. E os judeus eram um povo que orava. O tempo não dá para a gente expor sobre esse assunto aqui. Quem sabe, quando estiver expondo aí um dia a carta de Mateus, aliás, o evangelho de Mateus, né? Então a gente poder fazer uma exposição melhor. Mas os judeus, eles tinham os horários disciplinados de oração. E eles tinham o chamar, que era a leitura que eles faziam, diárias, horários fixos de horário de oração. Então Jesus está num contexto judaico, um contexto em que ele vivia nas sinagogas, e que Jesus estava acostumado a ver os judeus orar, tá? E os discípulos também conheciam o que era orar, tá? E Jesus não está só ensinando aí sobre a oração, nesse contexto aí conhecido como Sermão do Monte, né? Jesus está ensinando várias práticas, sobre a justiça, sobre dar esmola, não é? E aí entra aí inserido o assunto da oração. Meus irmãos, e o texto começa aqui dizendo: e quando orardes, ou seja, quando você for fazer a sua oração, né? Não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e no canto das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Eu vou ver se eu consigo pregar pelo menos esse versículo aqui hoje, tá bom? Mas, meus irmãos, a primeira recomendação que Jesus nos faz aqui é para não sermos hipócritas nas nossas orações. É a primeira recomendação. Então, Jesus vai ensinar a orar, mas ele está começando logo dizendo: olha, não seja como os hipócritas. Porque algumas das orações que são feitas, que eu vejo, são hipócritas. Jesus está falando do tempo que ele está vivendo com os seus discípulos. Então, ele diz: não sereis como os hipócritas. Agora, irmão, o que é ser hipócrita? O que é que Jesus quer nos ensinar? Será que temos sido hipócritas em nossas orações? O hipócrita é aquele que é falso, é aquele que é fingido. Ser hipócrita aqui no texto é orar para ser visto pelos outros. Uma pessoa que se finge, que sabe orar, que fala palavras bonitas, né? Que faz com o intuito que as pessoas ouçam, é uma pessoa que quer aparecer. Jesus está condenando esse tipo de hipocrisia. Aliás, toda hipocrisia ele condena, né? Mas aqui no sentido da oração, daqueles que gostavam de orar em pé nas sinagogas e nas ruas, para serem vistos pelos homens, para serem aplaudidos pelos homens. As orações deles eram mais voltadas para os homens do que para Deus. É o que Jesus está querendo nos informar aqui. A oração hipócrita é essa oração
que você não está preocupado em agradar a Deus, em se relacionar com Deus, mas você está preocupado que os homens ouçam você, que os homens vejam você como um homem de oração, como um homem que fala bem, que ora bem, não é? E por aí vai. Mas, meus irmãos, existem pessoas, ainda nos nossos dias, como naquele tempo de Jesus, que estão preocupadas em agradar os homens e serem admiradas por elas. Tem pessoas que nem conseguem orar em público, preocupada com o que os outros irão achar. Tem gente assim. Tem gente que nunca orou em público porque ele tem vergonha. Mas ele se esquece que a oração é a Deus, não é aos homens. Quando você está orando aqui, você não está orando para a igreja. Você está orando com Deus. Deus quer a sinceridade do seu coração. Então a gente tem que ter muito cuidado. Jesus está repreendendo essa hipocrisia. Não é? Você não tem que estar pensando em boas palavras antes de orar. Palavras que vão agradar a você ou aos outros que vão ouvir. Você tem que pensar que você vai estar conversando com o Todo-Poderoso. É claro, se você puder usar as melhores palavras com Deus, faça isso para a glória de Deus. Mas, meus irmãos, o que que Jesus nos ensina então, quando Ele fala para nós não ser como os hipócritas? Primeiro, nós precisamos entender que Jesus não está proibindo orar coletivamente, tá? Porque Ele diz, não seja como os hipócritas, porque gostam de orar em pé na sinagoga, nas praças, né? Para serem vistos pelos homens. Primeiramente, Jesus não está dizendo que você não pode orar em público. O texto não está dizendo isso, porque alguém pode chegar e pregar isso para você, ok? Então Jesus não está condenando a oração aqui na igreja, uma oração numa praça, em qualquer lugar. Ele não está condenando isso. E nós vamos ver isso na Bíblia. Em Atos, principalmente, nós vamos ver várias manifestações de oração da igreja unida. Nós vamos ver o povo orando dentro de cadeia, não é? Nas casas, não é? Em praças, orando e Deus respondendo. Mas orações sinceras, que são citadas lá. Jesus mesmo orou na companhia dos seus discípulos, diversas vezes. Ou deixou eles em certo lugar, a distância de um tiro de pedra, e foi orar. Segundo, o que Jesus nos ensina neste versículo é sobre a motivação do nosso coração. Esse é o ensinamento que Ele quer nos ensinar aí. A motivação correta do nosso coração na oração. Então, uma das coisas que você tem que entender quando você vai orar é qual é a minha motivação com essa oração. Qual é a minha motivação diante de Deus? Porque se for agradar os homens, é o quê? Hipocrisia. Podemos até enganar pessoas, meus irmãos, mas a Deus ninguém engana. Nossa motivação em orar deve ser de falar com Deus, de adorá-lo na oração, de louvá-lo, de ter um relacionamento com o nosso Pai, que nós somos filhos, Ele nos dá esse direito, de dialogar com Ele, tá? Essa é a motivação correta. O nosso Pai Celestial está interessado em nos ouvir, por isso Ele nos manda orar. Ele quer ouvir a sua voz. Eu não tenho nada contra a pessoa que ora em silêncio. Muitas vezes eu oro só com a mente. Mas oração é falar, é verbalizar, é conversar com Deus. E é por isso que Jesus vai trazer outros ensinamentos aqui desse texto, que vai nos ajudar a compreender isso. Então, todo crente a orar deve ter o desejo de todo o coração de ser ouvido por Deus. É a motivação correta. Eu estou orando porque Deus me ouve. Eu estou orando porque eu gosto de um relacionamento com meu Pai, eu posso falar com Ele. E eu posso nessa oração adorá-lo, louvá-lo, agradecer a Ele, confessar os meus pecados, conversar sobre a minha vida com Ele. Oração, irmãos, não é show. Oração não é você, né, aumentar a sua voz, fazer gestos, gritar. Isso não é oração. E é justamente por isso que na Bíblia, né, nós encontramos referências sobre isso, e também dos pais da igreja, né, que a gente fecha os olhos para orar, e algumas vezes até se ajoelha, né? Não que seja mandamento, você ter que orar de olho fechado, não existe isso na Bíblia, não é mandamento. Mas por que nós fazemos isso? Para tirar toda a distração, para o brilho da sua oração ser para Deus, a sua concentração ser para Deus.
Porque não é a nossa oratória que vai mudar. Não é isso que vai nos abençoar. Não é por causa da nossa oratória, das nossas palavras, que Deus vai responder a nossa oração. Não é para ninguém brilhar. Tem que ser para Deus ser glorificado. E aí Ele vai responder a nossa oração de acordo com a sua vontade. Agora, meus irmãos, se os elogios dos homens forem nossa razão para orar, então a motivação está errada. E então nós já recebemos também a recompensa, o elogio dos homens. Se a sua motivação for receber os elogios dos homens, você já recebeu a recompensa. Não vai passar disso. Não vai passar. Tá? Porque isso está dentro do contexto. Jesus fala de recompensa depois aí na sequência. Então a oração do hipócrita, a recompensa é ser elogiado pelos homens. Ou pelas mulheres, né? Tá? Esse tipo de oração é provável que Deus não responda. Tem muita oração que Deus não responde. Por causa da vaidade do nosso coração. Ou por causa da hipocrisia, né, do nosso coração. Mas, meus irmãos, será que temos sido hipócritas em nossas orações? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. E que eu não posso responder por você. Essa pergunta você tem que fazer para você. Eu tenho que fazer para mim. Porque Jesus quer nos levar a pensar sobre isso. Então eu pergunto, será que temos sido hipócritas em nossas orações? Faça uma avaliação pessoal das suas orações, das atitudes do seu coração. Porque, irmãos, você tem que ser claro e dizer: eu não consigo orar preocupado com o que os outros estão ouvindo, com o que os outros vão dizer. Você precisa falar isso para Deus. Se essa é a motivação errada do seu coração. Porque isso é hipocrisia. Então, se você faz esse tipo de oração, fale para Deus: Senhor, muda meu coração. Tira essa hipocrisia do meu coração. Tira esse fingimento. Tira essa falsidade. Eu quero ser livre para orar. Livre para entrar na tua presença sem nenhuma preocupação em receber o elogio dos homens, a aprovação dos homens, porque eu quero receber a aprovação de Deus. Eu quero que o Senhor me ouça, eu quero que o Senhor me alegre, que o Senhor se relacione comigo, que eu tenha essa comunhão contigo sentida, e vivida. É isso que nós precisamos, irmão, na nossa vida de oração. Que Deus nos abençoe. Tá bom? No domingo nós continuamos, não tem como a gente prosseguir diante do nosso horário. Mas eu espero que você tenha compreendido o que é uma oração hipócrita. E que Deus nos dê graça. É difícil parar no meio desse texto, mas acredito que é até bom para que você não falte domingo no culto, para que você possa continuar ouvindo essa mensagem. Vamos ficar de pé e nós vamos orar ao Senhor.